Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de resumo mensal. Todo final de mês eu vou apresentar para vocês, com as minhas palavras, o que eu acredito que tenham sido os tópicos mais importantes por temas, tanto de economia interna brasileira quanto economia externa, dólar, impactos da Bolsa Brasileira, impactos sobre criptoativos e aquilo que eu julgo que fez diferença nas nossas vidas. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e dizer se esse vídeo também aqui nos comentários foi relevante para você, tá bom? Vamos nessa. Acho que não tem como não mencionar no mês de janeiro um pouco do rally que teve na Bolsa de Valores e também da queda do dólar, além da questão do preço do ouro e da prata terem explodido e de questões que ligam também à confiança do mundo inteiro quanto à autonomia do Banco Central americano, que vem trazendo muita desconfiança e fuga de capital dos Estados Unidos para outras partes do mundo, que vem pressionando o dólar para baixo. Primeiro ponto, vou atacar a questão do rally da Bolsa Brasileira. O sentimento dos investidores é muito estranho. Por que é estranho, Thiago? Porque ao mesmo tempo que a Bolsa bate máximas, existem pessoas posicionadas em papéis desde 2019, 2020, com preços ainda inferiores aos preços atuais. Então tem muita gente que está posicionada na Bolsa de Valores, que se posicionou naquele boom que teve em 19, 20, 21 e que ainda está com prejuízos mesmo após essas altas. Então é estranho porque tu vê poucos comemorando vitória. Por que eu digo poucos? Porque quando a bolsa começou a cair em 2022, a queda da participação do investidor pessoa física na bolsa de valores foi acentuada. Então o investidor pessoa física ele tem um perfil e uma psicologia muito cíclica. Quando a bolsa começa a subir e está em topos, ele vai lá e investe. A bolsa passa por correções, ele vai lá e saca. Então poucas pessoas participaram desse boom de janeiro. Alguns ativos de varejo andaram muito, algumas farmacêuticas, eu acompanho alguns papéis de perto, eu tive uma posição e tenho uma posição bem relevante em Arezzo e Panvel, e essas posições andaram bastante, então o meu mês foi bem proveitoso em termos de renda variável. Porém, comenta aqui se tu também acha que esse rally da Bolsa Brasileira ele também é estranho, né? Eu não vou entrar muito no detalhe da Bolsa Brasileira, porque faz tempo que ela não é o meu foco. Vamos falar de outra coisa que é muito importante agora. E para quem não sabe o que está acontecendo com o dólar, é super simples. Simples e complexo, como sempre, né? O presidente americano, ele discorda da política adotada pelo presidente do Banco Central e ao longo dos últimos meses e semestres vem fazendo uma pressão muito forte que desencadeou numa investigação criminal contra o presidente do Banco Central americano. O presidente do Banco Central americano revidou, fez declarações públicas e esse cabo de guerra está fazendo com que as pessoas tenham medo da valência do dólar perante ao mundo, né? O dólar como reserva de valor global. E isso pressionou o dólar em todos os países do mundo, então não é aqui só no Brasil. Tem analista que coloca o dólar a 4,40 e tem pessoas que falam que o dólar de equilíbrio continua sendo em torno de 5,30, 5,40. E para quem também está procurando explicativa sobre o dólar alto, a gente não pode esquecer que o Brasil está com a taxa de juros numa máxima histórica. Quanto maior a taxa de juros, mais capital tu atrai do mundo para tua moeda, desde que o prêmio de risco esteja adequado. Como assim? Bom, o mundo inteiro, as principais economias estão cortando a taxa de juros, então a diferença do que se tem em juros americano para o que se ganha em juros brasileiro é substancial e capaz de atrair esses investidores. Quanto mais dólares entrando na economia, maior é a pressão sobre o real, né? Então, a pressão sobre o dólar. Então a gente tem esse cenário também onde a taxa de juros é um fator decisivo para o nosso dólar dar uma baixada. Esse movimento vai continuar? Bom, deveria, né? Se o Brasil não tivesse uma situação macroeconômica e fiscal tão horrível, esse dólar poderia estar caindo ainda mais e a gente está vivendo um outro cenário muito mais favorável também internamente. Então os fatores que pesam para esse dólar no Brasil não deslanchar como em outros países que tiveram uma valorização da sua moeda muito superior ao real, são fatores basicamente fiscais. O Brasil fecha o ano com o maior rombo fiscal da sua história. E isso sem nenhum tipo de crise, guerra, simplesmente por questões de gastança do nosso executivo. Então a gente segue monitorando essa questão do dólar e aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Quando que é o momento certo para dolarizar o patrimônio? É quando o dólar está muito alto ou quando o dólar começa a cair? Isso é muito engraçado, porque da mesma forma como um investidor de varejo, ele começa a investir na bolsa depois que ele escuta que ela subiu muito, ou quando ele compra Bitcoin depois que o Bitcoin subiu muito, quando esses ativos começam a cair, ele foge desses ativos, porque o ativo está em queda. Então, talvez essa seja a abertura do melhor período de fazer poupança mensal em dólar da nossa história recente. Talvez a gente tenha um dólar
mais barato ao longo dos próximos 5 anos, porque isso vem de uma estratégia dos Estados Unidos de desvalorizar a sua moeda por questões econômicas internas. Então, numa visão de longo prazo, na minha carteira pessoal, eu vou começar a fazer aportes mensais de dólar, mesmo com esse dólar caindo, porque com o dólar caindo eu vou comprar mais dólares com um preço melhor, e a gente não sabe não tem ninguém adivinha o preço de câmbio. É muito engraçado que nenhum economista consegue acertar isso. Então, a lógica que eu vou aplicar é fazer aportes recorrentes mensais com um planejamento de 5 anos. Eu vou começar isso nesse mês e vou mostrar para vocês a forma mais eficiente de se acumular dólar comigo, certo? Depois da gente ter passado por dólar, vamos para o próximo tópico. E no cenário local, na economia brasileira, o grande ponto em janeiro, na minha visão, foi a manutenção da taxa de juros em 15%. Essa taxa de juros ela não consegue cair, dado que as contas públicas estão no vermelho. E isso impacta muito a tua vida. Enquanto a taxa de juros está alta, o capital de longo prazo ele não existe. O que é capital de longo prazo, Thiago? É a abertura de uma fábrica, é a construção de um prédio, é todo aquele investimento de quem tem recursos que levaria anos para retornar, ele acaba sendo muito arriscado num cenário em que tu tem garantido 15% ao ano, entendem? Se o juros está baixo, o empresário que tem capital, ele constrói aquela fábrica, ele constrói aquele prédio e isso faz com que a economia toda gire. Mas então por que o juros não baixa, Thiago? Porque o juros ele não é derivado da vontade do presidente do Banco Central, nem do político A, B, C ou D. O juros é o prêmio do capital ao risco que aquele emissor está dando para ti. Em outras palavras, tu tem 2 irmãos na tua família. Um desses irmãos, tu vê que ele sempre paga as contas em dias. Quando tu for emprestar dinheiro para ele, tu vai cobrar uma taxa de juros mais baixa. O outro irmão, que tu sabe que nunca paga as contas, que está sempre dando calote na tua mãe e no teu pai, ou está se endividando muito, na hora que tu vai emprestar dinheiro para ele, o que tu faz? Tu pede um juros maior. Essa dinâmica é a dinâmica que um banco central tem que ter para atrair capital para o Brasil. A 15% ao ano, realmente a gente tem uma política fiscal restritiva. Então, esse é o maior impacto e acredito que nós só vamos mudar esse cenário se o governo apresentar um plano de ajuste fiscal que reduza gastos e não aumente mais impostos, dado que a população nunca sofreu tanto indo para o supermercado, onde os impostos têm aumentado e, ao mesmo tempo, a inflação não é refletida naquele número que o IBGE traz, de 5,5%. Outro ponto interessante no Brasil foi a questão do IBGE, mais uma vez, sofrer com a exoneração de pessoas relevantes do seu quadro. E isso acontece porque a gestão atual do IBGE tem sido muito intervencionista e, ao mesmo tempo, muito autoritária, trazendo um pouco de preocupação sobre a credibilidade dos dados econômicos publicados pelo IBGE. Pessoal, isso aqui não é brincadeira. O IBGE é um órgão extremamente importante para o Brasil, para que todos os setores da economia possam se balizar e entender se é para acelerar ou frear ou não, de acordo com o que os dados econômicos brasileiros nos dizem. Se esse órgão ele acaba atuando de uma forma sem credibilidade, a gente tem um problema muito sério. Mas vamos para o próximo tópico, que também é importante. Acho que para a parte de cripto, eu gostaria de citar aqui a discussão que está ocorrendo sobre os ativos descentralizados. Para quem não sabe, a legislação americana está sendo discutida e temos lá o CEO da Coinbase defendendo a questão de como que se utiliza as stablecoins e como se ganha yields disso. Então, a indústria como um todo espera como que vai se tornar essa operação 100% regulamentada e, ao mesmo tempo, a gente vê que o próximo presidente do Banco Central americano ele vai ser pró-cripto. Isso é muito favorável para todo mundo que empreende aqui nesse setor. E no Brasil, a gente vê cada vez mais as startups se mexendo para conseguir ou se fundir ou captar dinheiro para o capital regulatório para virarem as VASPs, né? E isso pode definir bastante coisas para o longo prazo. A questão das criptomoedas, eu nem gosto muito de ficar falando sobre questão de preço, de ativo, não é esse o intuito do canal. Porém, o Bitcoin, ele é uma tendência, ele dá a tendência do mercado como um todo. E essa queda recente, já chega perto dos 35%, ela começa a dar o sinal de amarelo para os investidores, para ver se o verde está vindo logo ali, se essa correção está cessando ou não. Ainda temos uma correlação muito forte do Bitcoin com o estresse de ativos de renda variável. Então, sempre que o mercado tem uma correção e o risco do mercado sobe, o Bitcoin acaba sofrendo junto, né? Então, a gente teve lá
o prêmio do ouro e da prata explodindo, e isso impacta também os criptoativos. Do mais, eu espero que vocês tenham tido um janeiro extremamente proveitoso, e esses vídeos de resumo de mês vão estar sempre presentes aqui no nosso canal, ou no último dia, ou no dia 1º do mês subsequente, e a ideia é trazer essas novidades para vocês. Acompanhe também a criação da nossa primeira playlist do nosso curso educacional sobre Digital Assets. A ideia que a gente tem aqui na Review para 2026 é formar tanto consultores, distribuidores financeiros das finanças tradicionais em ativos financeiros, para eles poderem vender e trabalhar com isso com seus clientes, quanto educar investidores a aprenderem a diversificar seu portfólio de uma maneira mais eficiente também. Então se inscreve aqui no canal para não perder nada disso que eu estou falando para ti.